problemas de marketing, né, de venda que são muito chatos, né. Primeiro vamos para questões técnicas, né. Recentemente nos capítulos anteriores, Sani, que aí eu tenho conversado com a galera, né, tanto com o Tiger quanto com o Edão, que tem tido muito desenvolvimento. Os desenvolvedores estão sendo muito preguiçosos, né, para desenvolver os jogos. E principalmente para versões para PC, cara. E o Dragon Dogma 2 não foi diferente, né? Ele veio com esse problema técnico de má otimização, né, que vem deixando a galera muito insatisfeita com a compra do jogo, porque o jogo tem mais otimizações, tanto na questão, né, de gráfico, quanto na questão de engine, né? Porque o jogo, ele, por exemplo, os NPCs, por exemplo, eles fizeram os NPCs muito legais, mas os NPCs estão puxando muito do hardware do PC e tá tendo problemas técnicos de otimização. O jogo tá fechando sozinho, né? O jogo tá tendo problemas de FPS, principalmente, né? E o Dragon Dogma não é o primeiro jogo a ter esses problemas, né? Ele tá sendo recorrente esses problemas técnicos da versão do PC, que eu tô bem triste com isso, porque isso é preocupante, porque tá vindo o PlayStation 5 Pro, e isso vai, na minha opinião, vai forçar cada vez mais essa preguiça de fazer um jogo melhor otimizado. E o outro problema que o Dragon Dogma tá tendo é a questão de microtransações, né? Na cara dura, né? Tipo, você comprar, cara, pra poder fazer. Você fazer teleporte no jogo, seus teleportes nos pontos dos jogos ali, pra você evitar de andar no mapa, você tem que comprar. Pra você modificar teu boneco, por exemplo, não tô satisfeito mais com o visual do meu boneco, você tem que comprar. Cara, isso tá triste demais, cara, porque isso ninguém pediu isso, ninguém gosta. Já foi comprovado pelo público que isso não é bom. Então, tipo, é um caminho muito ruim, né? Que estão insistindo, né, nesse caminho, que são os gráficos, as otimizações e as microtransações. Tá bem chato isso. Bem chato, sim. Rapaz, e eu achando que era a coxa do personagem que tava causando problema na performance, pô, me enganei. Mas enfim, cara, realmente isso aqui é um assunto que eu tava esperando pra comentar mesmo, tá? Lembrando, obviamente, né, que da Game House, o Pauleta, o Ed Kira, e acho que só a gente que jogou, né? Tipo, os dois que jogaram, né? Sim, sim. Então, o que acontece, né? O Dragon's Dogma, né? Eu vou tentar distanciar muito do 1, tá? Eu sei que muita gente lembra do 1, né? Tem uma playbase que jogou o 1, mas vamos focar aqui no 2 aqui, que é o jogo atual agora do momento, né? Começando pela má otimização, é realmente bem isso que tu falou, até sobre a questão do PS5 Pro, que eles vão começar a puxar, né, muito do hardware pra isso. Mas isso também vem também de outro mal também, que é algo que já veio muito na época. Inclusive é engraçado, né? Porque na época era pior, deu uma melhorada com o tempo e voltou a ficar ruim de novo, né? A questão da otimização dos jogos de PC, porque a gente volta com aquele papo de que PC é variado, né? São vários hardware, são várias arquiteturas, são várias coisas. Então, pra você botar numa máquina diferente cada uma, acaba tendo desempenhos diferentes, né? Esse caso, inclusive, já aconteceu muito com o Resident Evil 4, tá? O remake. O Resident Evil 4 Remake também já teve relatos de muita gente que teve problemas, né? Com otimização e tudo mais, né? E até comentaram aqui no chat também que uma das razões poderiam ser pela questão do jogo ser mundo aberto. De ele não conseguir portar muito, né? Porque a Engine, né? Que é a engine que a Capcom tá usando em 95% dos seus jogos. Ela começou lá em Resident Evil 7, se eu não tô enganado. Resident Evil 7, o 2 assim, né? O 2, galera, assim, só pra deixar bem claro aqui, o 2 Remake, ele, apesar de ele ter um layout, um landscape, né? Um cenário muito longo, ele trabalha com aquela questão de modelagem que, tipo, qualquer objeto que ficar longe do cenário vai ser mal polido de propósito ou vai ter algum efeito preto, assim, escurecido pra esconder o cenário, né? Isso você vê tanto isso no 2 Remake quanto no 3 Remake, né? Como uma maneira de você otimizar o jogo. Agora, quando a gente leva isso pro Resident Evil 4, porque eu acho que o 4 acho que tem mais sessões mais abertas, Sim. e o Dragon's Dogma 2, que já é full aberto mesmo, pode ser uma das razões, com certeza, da Engine tá lidando com isso, né? Mas eu ainda acredito muito que é muito pela questão realmente. Cara, talvez realmente referente aos hardwares diferentes e também a questão de deixar isso cabível até pros consoles também, né?
Sim. Eu não sei dizer ainda, né? Você tá dando esse fato do PS5 Pro, Pauleta, mas eu ainda não sei se isso vai chegar a afetar, assim, a longo prazo, cara. Será que vai mesmo? Não, é que o pensamento que eu disse do Resident Evil 5 foi pelo seguinte: o hardware vai ser mais potente, né? Então, por exemplo, se você for jogar o Dragon Dogma hoje num PC potente, você vai ter menos problema do que um PC mais fraco. Tipo, eu falo fraco no sentido assim, eu falo um PC da nova geração, mas que não seja um PC de 10 mil conto, por exemplo. Né? Se você monta um PC de 10 mil conto, você vai ter muito menos problema, né, teoricamente falando, né, que um PC mais fraco, se você monta um PC mais acessível, vamos dizer assim. Então, tipo, eu falo do PlayStation 5 Pro porque, tipo assim, como o hardware vai ser melhor, pro desenvolvedor, ele vai ter mais facilidade de não se preocupar de otimizar o gráfico, né? Porque como o hardware vai ser mais potente, certas coisas ele não precisa otimizar. Por exemplo, o Dragon Dogma 2, o criador falou que porque ele pede mais processador, né? Porque ele explicou que os NPCs, né? A engine dos NPCs, ela exige mais do processador, né? E consequentemente isso é fato, né? Porque o jogo é pesado nesse sentido mesmo, processador, a galera tem... Desculpa te cortar aí, Pauleta, mas, cara, como é que NPC pode fazer isso, cara? É porque, assim... porque eles botaram uma engine das NPCs ter uma questão de inteligência artificial do personagem e tal, né? A programação que eles fizeram lá puxa um pouco mais, né? Não querendo ser mais aprofundado, né? Mas puxa mais do processador. Aí o que acontece? Por exemplo, no Série S, que é um console que é um pouco mais fraco dos da nova geração, ele teve muito problema de queda de FPS o jogo, né? Ele tá jogável, né? Mas tem muitas cenas que você presencia quedas de FPS, mesmo você jogando a 30, Uhum. né? E isso acontece também nos jogos, nos consoles mais potentes, por exemplo. O PlayStation 5 normal, né, que já é potente, e o Série X, eles também têm problema de FPS. Então, aonde eu quero chegar nesse assunto do PlayStation 5 Pro, da série Pro que vai vir, né? Se continuar nessa preguiça, né, de fazer, né, pelo hardware, né, o jogo pelo hardware, o hardware é potente, então vamos fazer pelo hardware. Esses consoles que vão ficar mais fracos, eles vão ser consequentemente prejudicados, né? Por quê? O que é otimização? Otimização é você saber bem adaptar aos hardware que você lança, né? Perfeito, Por isso exemplo, aí. se eu lanço para um SLS e o jogo funciona perfeito. Exemplo, vamos supor que a gente lançou um Resident Evil 5 Remake perfeito pro Série S, né? Que ele vai rodar 60 FPS, né? Otimização de gráfico, etc. Automaticamente, quando ele for lançado para console, um console de um hardware parecido do Série S, né, você não terá tantos problemas de otimização, entendeu? Você vai ter um progresso de jogo muito mais bem feito. Mas quando você faz um jogo que já é para um gráfico alto, já é para sei lá, uma placa de vídeo 4080, dando exemplo, tá, gente? Já faz um jogo para um gráfico de 4080 e você só lança, né, adaptações de você descer o gráfico, consequentemente, quando você rodar no teu console mais fraco, você vai ter problemas, né? Porque, por exemplo, a gente tem muitos problemas com o Ray Tracing, né? O Ray Tracing hoje é muito novo. Então, tipo, às vezes o jogo sem o Ray Tracing não funciona bem por causa da má otimização, entendeu? Porque o desenvolvedor não se preocupou com o médio, né? Quem é o médio? O público médio é aquele que tem um computador mediano. Esse é o público maior, não é o público que tem o computador potente lá da NASA e etc. O mediano é o público que tem aquele computador razoável, que tem uma 3060, né, que é o que tá mais vendido e etc. Esse é o público mais razoável. Então esse que o jogo tem que estar otimizado, sabe? E não é o que tá acontecendo, Só né? queria deixar claro aqui, né? Isso é uma coisa óbvia de se dizer, né? Mas é bom sempre deixar claro que a placa de vídeo por si só não é a única coisa que opera no computador, né? Sim, Então, sim, existe a memória, existe o processador. processador, tudo isso. Até, a um certo ponto até, em alguns jogos, a placa-mãe também, tá? Em alguns, cara, a arquitetura é mais cabível, né? Pra alguns jogos também. Então, eu só queria deixar isso claro, porque como o console já veio tudo lá bonitinho, empacotado pra tu poder já mexer, a gente acaba esquecendo que os consoles são máquinas, tá ligado? Eles são máquinas que são cabíveis pra jogos, né? Basicamente, né?